Mercado imobiliário em meio à pandemia. Ouvi dizer que cresceu 45% em relação ao ano passado. É isso mesmo? Vou te falar. Diogo, mercado imobiliário em meio à pandemia. A expectativa logo no início, quando fechou em março, a gente achou que ia quebrar, né? Mas aí o mercado veio se adequando, veio acontecendo, mas eu cheguei a ouvir umas besteiras até ontem mesmo numa conversa, 45% de aumento. O que está acontecendo? Rapaz, eu dei uma entrevista esses dias pro jornal falando sobre isso. E eu acho que pra gente tentar ilustrar aqui uma explicação lógica do que a gente tem vivido aqui em Juiz de Fora, eu acho que assim, pensa comigo, a gente fechou no dia 18 de março. Aí então a gente teve aí, os primeiros 90 dias de pandemia foram muito complexos, ninguém sabia o que ia acontecer, né? E o comprador de um imóvel também não sabia, e muitas vezes ele não ia arriscar ali de colocar um valor num patrimônio ou assumir uma dívida de longo prazo sem saber qual cenário vinha pela frente. Então a gente ficou ali 90, 100 dias mais ou menos com o mercado muito desaquecido, o mercado muito retraído em relação ao fechamento de negócio. Apesar do nosso pico de interações no site ter aumentado muito, porque também as pessoas estavam muito ali mais disponíveis para bater papo, para conversar, para pesquisar sobre imóvel e tal, e para ficar namorando ali no site os nossos imóveis, tour virtual, drone, para entender melhor essa tão famosa jornada de compra que você cansa de falar aqui. E aí, a gente teve, por outro lado também, o cliente que estava já com pensamento de compra para o segundo semestre, para o começo de 2021, que por já ter esse capital, muitas vezes viu a necessidade, como todo mundo fala aí, de preciso de um imóvel um pouco maior, preciso mudar para uma casa, para uma cobertura, vou antecipar os meus planos. Então quando a gente voltou agora, julho, agosto e setembro, e a gente teve então o pessoal dos 90 dias aqui parado, chegando no jogo de novo, e o pessoal que resolveu antecipar, juntando nesse mesmo trimestre aqui, a gente teve sim bons fechamentos de negócio nesse período. Mas nada absurdo. Nada absurdo. Outro dia eu estava respondendo para uma pessoa aqui falando assim: nossa, Diogo, mas todos os terrenos disponíveis venderam num condomínio tal. Eu falei, cara, mas todos os terrenos disponíveis eram 30 terrenos. Né? Então, a sensação que o mercado tem às vezes, por ser uma cidade pequena, conversei com o Vitor da Souza Gomes, ele falou que vendeu os 30 terrenos lá. Conversei com a outra imobiliária amigo meu, falou que vendeu os 30. Cara, só que os 30 são os mesmos 30. Cada um vendeu 10, 5, 4, o total foi 30. Eu acho que isso não configura ainda uma mudança de comportamento, não configura uma mudança de consumo, né? E aí eu queria ver assim, a sua visão sobre isso. Porque ao mesmo tempo que a gente está atendendo clientes hoje para casa, estamos sim, mas a gente também está atendendo cliente para estúdio. Você que está na ponta, assinando os contratos ali, conversando com os clientes que estão fechando o negócio o tempo todo. Qual que é a sua percepção disso? Cara, eu acho que algumas coisas que a gente precisa parar para poder olhar. A primeira coisa é que sim, a gente está vendo um movimento muito superior, mas não do que o ano passado. Muito superior do que a gente esperava. Sim. Aí, como eu estava... Que a gente já não esperava vender nada mais. Assim, exatamente. Então, a gente até fazendo uma análise numérica que a gente fez esses dias, a gente até já vendeu um pouco mais do que a gente vendeu no ano passado. Mas isso já é normal, graças a Deus, todo ano a gente tenta crescer e vender um pouco mais do que o ano anterior. Ou seja, a gente está muito feliz porque seguimos no mesmo caminhar ano a ano que a gente vem. Quando, num cenário de pandemia, a gente esperava que isso fosse cair drasticamente. Não caiu. Poxa, então o mercado vem muito bem, obrigado. Mas falar que é um boom astronômico, não. Mas diante do cenário que a gente está vivendo, opa, ótimo. Isso demonstra um crescimento. Agora, realmente concordo com você. A gente teve o momento desses últimos 3 meses, vamos dizer assim, considerando 6 meses de pandemia, os últimos 3, a sensação é de um aquecimento absurdo. Porque a gente teve 3 muito parado e estamos com 3 num movimento muito maior proporcionalmente, já que os primeiros 3 foram muito mais... de adequação de mercado. Tivemos algumas coisas que auxiliaram bastante para esse movimento acontecer. A redução da taxa... A famosa Selic que caiu e trouxe com ela os financiamentos imobiliários para um patamar
que não me recordo na história recente de financiamento Nem na imobiliário, longa. auxiliou muito o pessoal que queria comprar poder adiantar os seus planos e fazer financiamento imobiliário e comprar e consumir o imóvel que tanto desejava. E aí, eu acredito sim que a gente tem uma mudancinha de comportamento já acontecendo. A busca pelo imóvel maior, a coragem de ir no imóvel maior, ela tá acontecendo. E a busca por terreno aumentou um pouquinho proporcionalmente, porque esse desejo de construir o seu plano, de realizar esse sonho da casa, está um pouquinho mais latente, porque as empresas estão demonstrando, aparentemente, em princípio, que vão manter, não todos os quadros, mas alguns cenários de adequação de home office e cenário local, cenário de escritório coligados. E aí, Assim como a Thaisa, que está ali filmando a gente. Exatamente. Que veio aqui hoje, a gente quase não reconheceu ela na hora de gravar, porque ela está trabalhando em casa. E tem ficado muito em casa. Então os espaços internos, os espaços das casas estão sendo mais valorizados. Aliás, tenho conversado com alguns arquitetos também, que estão vendo seus escritórios bombar de pedido, porque as pessoas querem inclusive decorar melhor seus imóveis, porque estão ficando um pouco mais em casa. Então, quando você pega todas as informações todas as informações e alinha elas, você percebe que tem justificativa para o que está acontecendo. A gente só não sabe se isso vai representar, vamos dizer assim, um crescimento exponencial, né? Ou se vai só representar realmente esse momento de mercado que segue num fluxo que já vinha, que já é muito bom. As pessoas estão tomando esse tipo de decisão porque está muito próximo ainda daquele período que a gente ficou em quarentena em casa, né? Mas a gente não pode afirmar que, com as coisas voltando ao normal, as pessoas vão continuar com esse desejo, Sim. né? Então é muito importante a gente olhar o mercado sempre com muito carinho, para que a gente também não influencie as pessoas de que existe uma tendência ou uma supervalorização que nem sempre vai corresponder à realidade, né? E foi muito interessante. A gente acabou de lançar agora, no final de semana passado, foram 299 lotes vendidos em Juiz de Fora em 15 minutos. Sim. Poxa, mas se você pensar que uma cidade de 600 mil habitantes, quase 700 mil habitantes, fora os flutuantes, 299 lotes são poucas unidades, né? Assim como a gente ia lançar um prédio de 3 quartos, compacto no centro da cidade, nem fizemos o lançamento, porque vendemos praticamente o prédio todo no pré-lançamento. E aí, isso foi muito impulsionado pela taxa de juros que você falou, porque Sim, era um empreendimento financiado pela Caixa. Então, o mais legal disso tudo, eu acho que a gente vê o dinamismo do mercado imobiliário, como que ele se movimenta, e para você que está assistindo a gente, o quanto é importante estar em contato com profissionais corretores de imóveis o tempo todo, porque são eles que vão te direcionar de qual caminho tomar, qual caminho seguir, quais são as tendências, o que está vindo aí no mercado. Exatamente. Bom, a gente espera para bater esse papo aqui, pessoalmente, entender melhor o que vai ser bom para você.